Sempre na tentativa de se fazer entender através das melhores referências captadas. Meu nome é Thiago Dantas, eu tô aqui com o Cícero, candidato a vereador de Garanhuns. Tudo bem, Cícero? Tudo bom, meu amigo. Que bom que você tá aqui. Satisfação enorme estar aqui contigo. Foi massa você ter chegado por primeiro assim, porque a gente não se vê faz tempo e a gente já se conhece faz um tempo. Quando o Cícero chegou, a gente já tava aí rememorando algumas passagens que tivemos ao decorrer desses anos de luta aqui na cidade, né? Eu te conheci no movimento Dia do Basta à Corrupção, no dia que eram manifestações que eram anuais, né? Ocorreram diversas manifestações, né? Naquele ano em que a gente se conheceu, foram duas. Isso. A segunda ocorreu até no dia 7 de setembro. A primeira eu não estou lembrado exatamente o dia, mas eu tenho todos os registros. Panfletagem, tudo que a gente fez. O Facebook me fez questão de lembrar esses dias aí. E aí, nessas mobilizações, é interessante de como as gerações têm mudado e a forma de se organizar também, né? Por mais que a gente estivesse utilizando a internet naquele tempo, o poder que ela adquiriu desde aquele tempo para cá tem interferido bastante na vida das pessoas. E com certeza aquele período, né, de turbulento, onde se começou as discussões sobre corrupção na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, e toda aquela discussão da utilização do dinheiro público, e aquela movimentação começou a tomar conta. E aí veio 2013, né? Que foi o estopim, e você participou junto comigo e junto com essa galera aqui que está participando da produção do Receptor Podcast, mais outras diversas, participamos dos atos de 2013. Qual era aquele sentimento assim para você naquele 2013? O que é que estava passando na tua cabeça e quando viu aquele monte de gente em Garanhuns e fez, puta, alguma coisa está acontecendo? Aquilo foi algo surpreendente. Naquele momento foi algo surpreendente porque a gente vinha já numa luta com o Dia do Basta, né? Que o Dia do Basta é um movimento nacional. Ele não eram manifestações apenas aqui em Garanhuns, ele era um evento nacional que acontecia de forma organizada em todo o país, as manifestações. Eu era um integrante oficial do grupo nacional e tinha representação aqui, contava com o apoio de muitas pessoas. Sim. Que contribuíram bastante com o desenvolvimento das manifestações, mas até então, por exemplo, a manifestação que tínhamos mais adeptos a ela, mais participantes nela, a gente tinha cerca de 80, 90 pessoas. Eu estava ali no meio. Não é verdade? Então, assim, era um grupo muito pequeno e, de repente, na primeira manifestação espontânea que aconteceu em 2013, a gente tinha mais de 6 mil pessoas nas ruas. Então, assim, foi algo realmente assim impressionante para a gente naquele momento. A gente ainda não tinha ideia da dimensão que aquilo estava acontecendo e o porquê daquilo está acontecendo também, né? Porque a gente vinha observando que o que tinha motivado aquilo era a questão das passagens de ônibus. Lembra lá que não são apenas 20 centavos, aí começou a surgir novas pautas também, junto com a questão do aumento das passagens de ônibus. Mas havia, hoje, por exemplo, há um entendimento de que havia um levante midiático para que aquilo acontecesse. Tanto que hoje a gente tem escândalos muito maiores, a gente tem coisas que são mais absurdas ainda do que naquela época, e a gente não vê essa movimentação das pessoas. Será que é porque as pessoas não estão anestesiadas? Olha, assim, é tanto absurdo que o absurdo se tornou eu não normal. Acredito que seja necessariamente um anestesiado, sabe? Eu acredito que tem a ver com uma questão cultural. Sei. Cultural, por que eu digo cultural? Porque a gente, de certa forma, a sociedade, ela é condicionada a seguir a maioria, e os veículos, os veículos de mídia, no caso, eles são utilizados para usar a sociedade como manobra. Isso, existem dados aí, existem documentários que a gente pode entender exatamente como é que funciona isso. As eleições passadas, inclusive, elas mostraram como o poder dessa manipulação de sentimentos, essa manipulação de colocar na pessoa ali o que você quer que ela sinta. Né? O Facebook é a ferramenta hoje que tem um poder absurdo. E muita gente menospreza esse poder, né? Achando que é inofensivo, uma rede socialzinha boba, e no final das contas está decidindo a política do mundo inteiro, né? O Facebook, algumas coisas as pessoas precisam atentar e tentar entender como é que funciona.
Primeiro, a gente parte da premissa que nada é criado para o mal. Nada é criado para o mal. A pólvora não foi criada para impulsionar projéteis para tirar a vida de pessoas. Foi inicialmente lá na China fazer fogos de artifício, aquela coisa toda, depois construção de estradas, dinamites, né, rochas, aquela coisa toda. Então, assim, para trazer progresso, trazer alegria para as pessoas. E hoje, pouco tempo depois, na verdade, foram lá e fizeram uma bomba atômica e dizimaram cidades. Então, assim, ela não foi criada para aquilo. O avião não foi criado com o objetivo de soltar bomba atômica, nem soltar mísseis, destruir hospitais, acabar com a vida de pessoas. O avião foi feito para, eu acredito inicialmente que foi para facilitar a vida das pessoas. Não, facilitar a vida das pessoas com transporte, aquela coisa toda, mas eu acho que acima de tudo dá o poder ao homem de poder voar. De poder voar, né? Essa coisa da liberdade do voo, olhar o pássaro e conseguir fazer aquilo ali. Então, assim, os objetivos das coisas, eu falo isso porque eu acredito que a política ela tem essa mesma linha. O problema não está na política, né? O problema não está nas redes sociais. O problema está em como usar as redes sociais. Sim. O problema está em como utilizar a política. Então, quando a gente vê grupos, né, de que têm interesses bem particulares, pessoais, utilizando a política para conseguir esses interesses sejam cumpridos, então a gente vê que há o problema nesses interesses, há o problema nessas pessoas e não na política em si. É por isso que é importante a participação social e essas manifestações que você citou desde o início, elas são manifestações assim que renderam bons frutos aqui para a nossa cidade. A prova disso é esse debate que nós temos agora, né, que eu acredito que é bastante produtivo para a nossa cidade, para as pessoas, para a juventude principalmente. Então, eu acredito que a gente tem muito a evoluir, a gente pode evoluir bastante, mas a gente precisa tentar entender as coisas, visualizar de forma macro e não apenas micro, como normalmente somos direcionados a ver. E tu é de onde? Natural de onde? Eu sou natural de Petrolina. Sou nascido em Petrolina, passei a infância em São Paulo, até os 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade eu passei em São Paulo. Foi inclusive onde eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi como flanelinha, sabia? Depois jardineiro, capinando quintal, aquela coisa toda. E em seguida voltamos aqui para o Nordeste, para Petrolina. Eu sou filho de cearenses, ali do Ceará, em Assaré, terra de Patativa, poeta cearense, na região do Araripe. E eu vim aqui para Garanhuns, eu conheci Garanhuns em 2003, né? E mudei para cá em 2009. Então, em 2010 a gente já estava tendo manifestação, aquela coisa toda, né? E eu nasci aqui em Garanhuns em 2015, que foi quando nasceu meu primeiro filho. Aí, né? Fincou raiz mesmo. Em 2017 nasceu minha segunda filha. Aí, então, assim, eu posso dizer que eu sou nascido também em Garanhuns. Eu sou nascido porque eu escolhi nascer aqui na cidade. Eu acho que isso é de um valor, assim, absurdo. Desde que tu chegou na cidade, eu acho que tu estava no final da gestão de Luiz Carlos. Isso mesmo. Que, assim, eu sou suspeito a falar que foi tragédia, assim, porque eu sou nascido e criado em Garanhuns e eu nunca vi uma cidade tão cinza como era na gestão de Luiz Carlos. Uma cidade tão apagada. Eu lembro até de um meme que foi criado na época, não existia essa cor de meme, mas um meme que criaram na época da pintura dos espaços públicos, né? Criaram o cinza catatumba, né? Pois é. Você está falando do cinza, então... Literalmente cinza, porque a cor da gestão de pintar os prédios públicos era justamente essa, uma cidade muito cinza. Chegou Isaías Rezes e aí deu aquela maquiada na cidade bonita, né? Fez o serviço básico. Só que para quem não tem muita referência... Básico, entre aspas, né? Então, era aí que eu ia chegar. Para quem não tem muita referência, alguma pinturinha, passar um lixeiro, uma coleta não seletiva, mas uma coleta de lixo, tá alguma coisa acontecendo, a população começa a olhar como se aquela pessoa fosse o herói daquela situação. Sendo que muitas vezes o básico não está sendo feito. Por exemplo, eu não vejo Garanhuns com planejamento urbano, por exemplo. Eu acho um desenvolvimento urbano desenfreado, onde crostas são abertas na nossa cidade, assim, de repente se constroem lá sem nenhum planejamento urbano, sem nenhuma acessibilidade.
Desde que tu chegou na cidade, o que é que tu tem visto assim, enquanto gestão do Poder Executivo, do que tem principalmente faltado como referência das cidades que tu passou? Eu conheço Petrolina, eu passei uns dias lá quando era do movimento estudantil. Eu vejo uma cidade com uma preocupação com o ciclista também. Eu vi diversas ciclovias pela cidade. Garanhuns é uma cidade pouca dessas cidades com mais de 100 mil habitantes que não tem uma preocupação com o ciclista e não tem uma preocupação com outro modo de locomover. Como é que tu vê assim a cidade de Garanhuns em relação a essas outras que tu morou? A gente tá muito atrás. O que é que Garanhuns tem de diferente, tem de bom, tem de ruim, em comparação com essas outras experiências de vida que tu já teve? Bem, Thiago, a observação que a gente faz nesse sentido de coisas que são importantes, a gente vê assim, por que de estar acontecendo isso, de não haver infraestrutura e mobilidade urbana para atender a toda a sociedade. Alguns pré-requisitos são necessários que a gente entenda. Por exemplo, a questão da mobilidade urbana. Você fala, por exemplo, de ciclovia, que Garanhuns não tem. Garanhuns não tem nem calçada. Então, não tem assim, nem calçada. Não tem nem calçada. Óbvio, nós temos calçada. Eu falo assim, é uma hipérbole dizer que não tem calçada, mas quando eu digo que não tem calçada, eu digo que não há infraestrutura para atender sequer ao pedestre. O centro comercial da cidade é um exemplo básico disso. Sim. Quando a gente vai para os bairros, principalmente os bairros periféricos, a gente vê que realmente a coisa é mais feia ainda. Eu acho que um dos porquês disso acontecer, como você mesmo acabou de citar, de repente abre um buraco ali, uma cratera, e a gente procura entender o porquê dessas coisas acontecerem, está atrelado ao interesse de grupos. Uhum. A nossa política municipal, ela tem atendido a interesses de grupos, né? Poderia dizer até grupos oligárquicos, né? Que esses grupos, eles cuidam dos interesses pessoais deles, né? Dos interesses desse grupo apenas, e a sociedade fica em detrimento desses interesses. Eu gosto de dar um exemplo básico de um bairro. Hoje, eu, graças a Deus, consigo comprar minha casinha. Uhum. Eu moro ali no bairro que é conhecido hoje como Viana e Moura, o bairro São Vicente. Sim. E um exemplo básico do bairro São Vicente hoje, recentemente, até hoje, a gente passa por um drama muito grande ali com relação ao acesso ao bairro. Esse drama foi maior durante as chuvas do ano passado, inclusive, e ano retrasado também, porque o bairro ele tem um único acesso, basicamente, de acesso ao centro da cidade. Ele tem outros acessos após o bairro para a zona rural, para a Coab 3, que é defasado, inclusive, também. Mas ali o acesso principal do bairro cima, né? Tem o Antônio Cordeiro, que quem encabeça a obra lá é a Vértice Imóveis aqui em Garanhuns. Sei. Lá no bairro São Vicente é a construtora que dá o nome popular ao exatamente. Bairro, né? Que a gente precisa até mudar isso, né? A construtora, ela está lá para cumprir um papel com a sociedade, e ela tem que cumprir esse papel. Ela está sendo bem paga por isso e recebe à vista. A gente é que assume dívidas por boa parte da vida da gente, né? E infelizmente acaba não tendo a contrapartida que a gente está pagando por ela. Com certeza. A empresa não está lá para fazer favor nem ajudar ninguém. Aí o acesso lá foi terrível até um dia desse. Por que eu digo isso? Autorizaram a venda de um loteamento sem que esse loteamento tivesse devidamente finalizado. Então, esse loteamento, que é o loteamento de Jacarandá, que fica um pouco antes do São Vicente, o Viana e Moura, ele é acidentado. Então, foram lá, desmataram essa área todinha para fazer... aquela ladeira descida? Não, ele fica depois da ladeira, depois da ponte ali, já chegando mesmo no bairro. Uhum. Aí tem esse loteamento novo ali que já foi vendido completamente. Ele foi vendido em 2 dias. 2 dias foi vendido, né? Pela localização, valor de parcela e tudo. Então, ele foi vendido rapidamente e sem que fossem concluídas as obras de infraestrutura dele. Ou seja, sem que tivesse pavimentação adequada, sem que houvesse a drenagem de águas pluviais. Por quê? A partir do momento que você desmata uma área, a água da chuva, por exemplo, que é absorvida por essa vegetação, pelas raízes, que ela ali vai infiltrando, ela vai pra algum lugar, né? Ela, sem ter as árvores, sem ter a vegetação, ela vai escoar rapidamente e vai levar lama, vai levar barro, aquela coisa toda, então areia, e isso vai gerar muito dano. E esse dano foi sentido por todos os moradores lá do bairro, porque chegou a inundar
um lamaçal tremendo. Isso agora, recentemente? Não, isso nas últimas chuvas, assim, que foram mais pesadas. Sim. Aí fizeram um sistema de drenagem lá no bairro. Foi logo que lançaram a primeira fase do loteamento de Jacarandá. Uhum. Então, assim, o bairro tem hoje cerca de 1.200 a 1.400 casas lá no bairro. A ideia lá, quando finalizarem, acho que já tem mais que isso, já tem umas 1.500 pelo menos, mas assim que finalizarem a última etapa lá, serão 5.000 casas. Quando a gente olha uma família básica, assim, com um casal e um filho, né, aí nós teremos aí uma população intermediária aí de 15.000 pessoas. Né? Vai ter aquelas maiores, aquelas que são solteiros morando nas casas, mas de média aí a gente pode estipular que teremos ali em torno de 15.000 pessoas morando ali. E ainda não tem calçada de acesso ao bairro. Imagina creche, posto de saúde. Não tem calçada. eu tô falando uma coisa básica mesmo, assim. Por quê? Porque as pessoas precisam ir e vir do bairro. Então, acontece o seguinte, a pessoa ela tem que se expor, ou ela tem um transporte, ou ela se expõe, ou ela se sujeita ao transporte público, que é caro, é demorado, não atende à demanda real da sociedade, ele só atende ao interesse econômico da empresa, né, dizer que presta o serviço. Isso, mas ele não atende ao interesse da sociedade. O objetivo do transporte público aqui na cidade sempre foi atender o interesse econômico das empresas, da empresa, na verdade, tem a gestão, né? Que tem a concessão. Uma outra a gente sabe que tem, na verdade, para cumprir tabela, né? Para dizer que é a concorrência. Então, assim, todo o transtorno que foi criado ali no acesso ao bairro, com um lamaçal tremendo, com uma série de transtornos realmente por conta da chuva que escoou todinha desse bairro, com barro, com tudo, que interditou o acesso ao bairro, ele só aconteceu porque uma pessoa tinha que ganhar dinheiro. Quem é essa pessoa? O dono do loteamento. Ele foi autorizado vender sem que estivesse pronto, né? E para que ele pudesse ganhar o dinheiro dele, causou um transtorno imenso para uma população imensa. Então, como eu vinha dizendo, o interesse econômico para favorecer uma empresa, para favorecer uma pessoa que tem poder econômico já, ele acaba gerando um transtorno enorme para toda uma população. Aí, esse interesse de favorecer um ou outro que é absurdo. Outro exemplo que nós temos aqui na Massaranduba. Massaranduba, que é um bairro extremamente populoso. Uma rua lá tem diversas casas, porque a aglomeração é muito grande dentro das casas também. Então tem uma população enorme, a densidade populacional muito grande. E vizinho ali a gente tem a Casa das Balas, por exemplo. Um terreno que eu achei um absurdo, a doação de uma... Foi doado, né? Ele foi doado, um terreno avaliado na época em 5 milhões de reais. Caríssimo. E a contrapartida da empresa seria a geração de 200 empregos. Eu fico olhando assim, se pegar 5 milhões de reais e dividir para 200 famílias, quantas gerações dá para sustentar com esses 5 milhões? Então, eu acho que não houve um equilíbrio aí nessa contrapartida. Houve um favorecimento de alguém, amigo do prefeito, coisa assim, que acabou sendo beneficiado por essa doação. E quando a gente observa, acabou aí a questão da Casa da Bala, porque já está construído, já está funcionando, está lá gerando emprego, aquela coisa toda, mas recentemente foram pavimentadas as ruas do entorno ali da Casa das Balas para favorecer a empresa, porque não tem residências ali naquela proximidade. Só tem os campos ali. Só tem campo, 7 de setembro e tal. A fábrica não, a tem garagem da Jotude. O Café Ouro Verde, tem a garagem que era né? da Jotude, que hoje Transtil, exatamente... Não, Astrotur. Astrotur. Né? Enfim, não atende, a densidade populacional dali é mínima. Pronto. Do outro lado, um pouco mais à frente, a gente tem a comunidade da Massaranduba. A comunidade da Massaranduba, há anos, vive na lama. Na lama. Literalmente, vive na lama. Por quê? Até a pavimentação que colocaram lá é uma pavimentação que em pouco tempo ela já estava deteriorada. É o sorrisal que a galera fala, né? Aí a gente vai e esbarra em outra questão também, no papel do Poder Legislativo. Porque o que mais teve foi vereador indo até a comunidade durante o período da obra, tirando foto e dizendo que estava fiscalizando a obra. Tirando foto com capacete de engenheiro, né? A gente sabe que aquilo ali é tudo uma encenação. Tudo, né? Tudo montado. Porque assim... Olhando o projeto assim e fazendo cara de entendido, só que ele só deveria estar, infelizmente, ali com a licitação em mãos para ver se estava de acordo. Para ver se estava a altura do asfalto, então, se estava condizente com o que estava no edital. A gente acaba esbarrando muito nisso, porque enquanto para que eu chamo dos amigos do rei,
né? Há o asfalto de primeira qualidade, há o pronto atendimento, mesmo que em detrimento da desgraça mesmo da população. Essa população acaba sofrendo muito e quando chega algo para elas, chega de péssima qualidade. E tanto o Poder Executivo, que é o executor disso, que permite que isso aconteça, como o Poder Legislativo, que é conivente com esse sistema, acaba prejudicando mais ainda a sociedade, porque eles, infelizmente, acabam não assumindo a sua responsabilidade, que é, acima de qualquer coisa, garantir os direitos de toda a sociedade, tratar todos como iguais e buscar o bem comum à sociedade. Esse ponto fiscalizador do Legislativo é sempre o que mais nos falta. No final das contas, na ponta do resultado ali da qualidade de vida das pessoas, esse ponto de vista fiscalizador é o que mais falta. Às vezes você vai ver os vereadores que estão aí disputando reeleição, o que eles mais... Participei da criação de um projeto de lei tal, fiz não sei o que tal, mas nunca participei ativamente da fiscalização da obra da escola municipal na Avenida Caruaru, que está parada há não sei quantos anos. E agora que estão botando azulejo lá para inglês ver aquilo ali, porque aquilo ali é um elefante branco, sem contar os demais elefantes brancos que tem na cidade. Ceaga, o campo... A quantidade de creche abandonada. Creches, postos de saúde. UPA. Aquela obra ali que começaram ali no Magano, daquele portal ali, tá? Aquele monte de ferro enferrujado na entrada do Magano ali. É um cemitério de obras paradas. E cadê o legislativo dessa cidade? Como é que esses candidatos a vereadores que já têm mandato conseguem ter essa cara de pau? E qual foi o real motivo para tu sair candidato a vereador? Pronto. Algumas coisas assim vale ressaltar. O poder legislativo nosso, não o poder legislativo, mas os nossos vereadores, vereadoras, eles já provaram a sua incompetência. Isso é uma coisa inquestionável. Nossos vereadores já provaram sua incompetência durante seus mandatos. E a prova disso é o nosso sistema, é a nossa cidade, é esse cemitério, como você acabou de citar, de obras paradas, né? E por que isso acontece? Quando a gente para analisar um pouco sobre o papel do legislativo e o papel do executivo e como ambos trabalham em conjunto, a gente vê que isso é por conta de alguns vícios que existem e que a gente está correndo risco hoje de continuar acontecendo. Continuar alimentando essa Por que eu digo isso? Hoje nós temos mais de 250 candidatos a vereador e vereadora no nosso município. Isso contando todas as legendas. Todas as legendas. São mais de 250, são 250 e pouco, 260 candidatos no total aqui no nosso município. E se você olhar uma coisa que é muito comum a quase todos, é apresentarem propostas, quando apresentam, que são de responsabilidade do Poder Executivo. Tipo, é dizer que vai lutar para conseguir uma creche, é dizer que vai lutar para conseguir uma rua pavimentada, para conseguir que tenha LED numa rua, para conseguir que... E que são coisas que, obviamente, o vereador ele tem que lutar por isso, né? Ele tem que apresentar as demandas que tem na sua comunidade para que o Poder Executivo possa tomar as medidas necessárias para solucionar esses problemas. Mas o máximo que o vereador pode fazer é apresentar esses problemas. Porque quando o vereador chega, quando ele não tem nenhum outro tipo de proposta legislativa e quando ele não assume o compromisso de fiscalizar, e para fiscalizar é necessário entender, primeiro, acima de qualquer coisa, orçamento. Ele precisa, não é... Entender de onde vem o dinheiro e quanto é esse dinheiro. Apesar de parecer fácil, né, quando explicado agora, como eu vou explicar, mas tem uma série de questões assim, que são importantes, que haja entendimento para que você possa fazer bem feito esse trabalho de fiscalizar. Mas é necessário, acima de qualquer coisa, você entender, como candidato a vereador, como vereador, entender como é que funciona o trato orçamentário. Se você seguir o caminho do dinheiro, você encontra qualquer problema que tenha no caminho. Basta seguir. Entrou o orçamento, está no cofre da prefeitura, dali ele vai sair. E como ele saiu? Por onde ele passou? Se um vereador que queira trabalhar de verdade, em prol da sociedade, ele quiser fazer um bom trabalho, ele vai seguir o caminho do dinheiro. Né? Mas, infelizmente, há muitos vereadores e candidatos, inclusive, sequer entendem
como é que funciona a questão orçamentária do município. Se questão quer saber o que é um LDO, se quer saber o que é uma LOA, se quer sabe, infelizmente nunca participaram, muitos candidatos nunca participaram da construção nunca participaram nem de audiência pública. Então não entendem como é que funciona o trato pra público. Ver quem é mais popular e... Exatamente. E quando esses candidatos eles se apegam a propostas que não são de responsabilidade deles, quando eleitos, eles buscam cumpri-las. Só que aí ele não tem como executar obras. Aí ele faz o quê? Ele chega com o Pires, pro prefeito, faz isso aqui para mim, eu prometi lá na minha comunidade. Aí o prefeito, oxe, claro, eu faço sem problema. Só que tem um terreno que eu tô doando para um amigo meu ali, você vai ter que votar favorável. Aí faz um serviço de 5ª categoria para a sociedade, mas é um cala-boca, porque o vereador vai dizer, fui eu que consegui, né? E em contrapartida disso, olha o prejuízo que foi causado ao erário público, né? Assim, ao orçamento público. Por quê? Porque foi favorecido uma pessoa, ou alguém próximo do prefeito, ou um grupo, e a sociedade ficou com o serviço fubeca, né? Fuleiro, como diz, e o vereador saiu como um herói da história, mas, na verdade, ele promoveu um desmonte do patrimônio público. Né? Então, isso é muito prejudicial para a cidade. A cidade jamais vai conseguir evoluir enquanto vereadores tiverem essa postura. Exato. Né? Há uma necessidade muito grande de que o poder legislativo seja como lhe cabe, que ele seja independente. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, e o meu partido faz parte da chapa de Sivaldo Albino. E eu acredito que, independente de posicionamento político partidário, o vereador ele tem que estar isento de todo e qualquer candidato a prefeito. O vereador ele tem que ser independente, como o poder legislativo tem que ser. Exato. Sabe? Se é para ter rabo preso, eu digo isso para todo o meu eleitorado. Se é para ter rabo preso, eu tenho com a sociedade. Porque quando você fica grudado ali no prefeito para se eleger, o prefeito a conta vem depois. Vem. E quem vai pagar essa conta é o povo. É por isso que é necessário que haja um entendimento social, né, de que os candidatos... Porque, assim, é preciso a sociedade entender que não é o vereador somente que tem que ser preparado. A sociedade tem que ser preparada também. Ela tem que entender como é que funciona o trato público para que ela consiga selecionar melhor os seus representantes. Essa é a tarefa mais complicada de se resolver, né? Porque, no final das contas, é um trabalho que tem que ser feito na base, né? Ali na educação básica, né? Que passa da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. A gente acaba a escola sem entender qual é a função de cada um desses personagens desse jogo que é a democracia, né? As aulas que de fato deveriam apresentar essas propostas tem 45 minutos por semana, né? Eu falo da filosofia, eu falo da sociologia, eu falo da história. Tem 45 minutos por semana para você lidar com todas essas questões, e ali tem que competir com a matemática, com o português, em questão de prioridades para uma escola, né? Tem a prova do IDEB, que prioritariamente favorece as escolas que têm maiores notas financeiramente, e essa disputa política acaba tendo um distanciamento da sociedade, justamente porque esse acesso a saber como é que funcionam as regras do jogo falta para o povo. Qual é a tua relação com o Partido dos Trabalhadores, com o PT aqui em Garanhuns? Tu é filiado há muito tempo? Eu me filiei no ano passado. E o motivo de eu ter me filiado ao partido foi justamente porque é necessário você fazer parte de um grupo para que você seja candidato. E importante que você esteja num grupo que você tenha afinidade ideológica com ele, né? Que você, eu digo para qualquer pessoa, você tem o Partido dos Trabalhadores, tem qualquer outro partido. Leia o estatuto, busque saber informação sobre o partido, porque eu não sigo, eu faço parte de um partido e eu não sigo pessoas, sabe? Porque pessoas são falhas, pessoas erram, mas o partido, ideologicamente falando, o partido ele tem uma infraestrutura, é o partido mais democrático, é o partido democrático que nós temos no nosso país. É o único partido que nós temos eleições, por exemplo, para escolher a direção. Eu conheço as eleições. É o único partido em que há eleição para escolher
as diretorias nas escalas municipais, estaduais e no âmbito federal. Então, assim, nenhum outro partido tem isso. Aqui na cidade nós temos muitos partidos que têm donos. Sim. Que não há diretório, há ali no papel, mas o cumprimento de verdade não há. Então, assim, o Partido dos Trabalhadores é um partido que ele é um partido democrático. Então, essa é a primeira coisa que me aproxima do Partido dos Trabalhadores. E o que mais me aproximou do partido foi ter vivido a história, estar vivendo a história. Né? Eu sou nascido em 1984 e viu a transição. Eu peguei uma série de coisas. Né? Eu lembro de manifestação que eu fui, a primeira manifestação que eu fui na vida foi a do impeachment. Do Collor. De Collor, exatamente. E assim, eu lembro que a minha mãe me levou e aquilo foi uma micareta. Eu lembro que tinha trio elétrico, todo mundo cara pintado. Foi em Petrolina. Irado. Foi em Petrolina ainda. Era uma micareta. Aquilo. Todo mundo cara pintada e uma festa trio elétrico, aquela coisa toda. Hoje eu vejo aquilo ali como alguma coisa. Poxa, aquilo, um trio elétrico não é barato. Alguém contratou aquilo, contratou a banda para ficar lá em cima, para chamar o povo para dizer que o povo tá querendo. Sabe? Então, assim, historicamente há uma manipulação muito grande da sociedade, né? E as ferramentas que existem, eles acabam utilizando como lhes convém. Então, assim, o Partido dos Trabalhadores é aquele partido que eu tenho uma familiaridade maior com ele, porque eu tenho vivência de ver o quanto o país avançou enquanto esteve sobre a gestão do Partido dos Trabalhadores, que é inegável. É inegável. Não estou dizendo que é o partido perfeito, que é o partido que é a melhor coisa do mundo. Sabe? Não existe a melhor coisa do mundo. Existe aquela que está em constante evolução. Sim. E, inclusive, o golpe, com a retirada da Dilma do poder, uma série de coisas, eu acredito que foi muito útil para que a gente pudesse evoluir. Né? Porque, assim, muita gente fala, não, você é do PT hoje e tal. Em 2013, em 2010, o PT estava no governo. E onde estávamos? Na rua. Sempre. Na verdade, tem gente aí falando hoje que é contra o PT, aquela coisa toda e tal, mas enquanto o PT estava lá no governo, eu, que sou do PT, estava fazendo manifestação. Exatamente. Sabe? Eu estava na luta, estávamos na luta. Você lembra disso porque você participou também junto comigo e diversas outras pessoas. Ou seja, não tem essa questão partidária. A gente tem que estar de acordo, né? Nós precisamos estar de acordo com o que é correto, independente de bandeiras. É correto, a gente tem que estar junto. Não é correto, a gente não precisa compactuar. E o motivo de eu ter me tornado candidato a vereador, respondendo a sua pergunta, é que tem uma frase, inclusive, que o Lula disse recentemente. Eu já dizia ela antes, mas ele, por ser aquela figura... A figura maior, né, de todas. E então, eu posso dizer que foi dita por ele também, que quando você não tiver de acordo, não vê que há ninguém ali que represente seus anseios, que seja um líder que você gostaria que fosse na política, você mesmo pode ir lá e assumir. Talvez esse líder seja você. Então, assim, eu acredito que eu consigo fazer a diferença e eu me preparei bastante para isso. Há muito tempo eu recebi convite para ser candidato, já de diversos partidos, inclusive, mas eu sempre recusei. Sempre recusei porque eu queria ser apartidário. Né? Mas eu entendo que hoje eu tenho um preparo maior. Né? E eu acredito que hoje eu estou pronto. É tanto que eu acredito que dentre os candidatos que estão aí hoje concorrendo à vaga na Câmara de Vereadores, eu acredito que eu sou um dos únicos que tem propostas legislativas concretas, de projetos de lei para serem executados. Tenho propostas legislativas para o âmbito da educação, para a área da saúde, para a área de meio ambiente, a agricultura, sabe, a segurança pública, que abrangem diversas áreas mesmo do município, e que são benéficas e principalmente cumprem aquilo que o meu slogan de campanha determina, que é a busca por justiça social. É garantir o equilíbrio da balança. Vale ressaltar também para todo mundo aí que está assistindo, eu não tenho verba de campanha, eu não tenho padrinho político, eu não estou associado a nenhum político desse de carreira. A minha campanha, ela tem sido uma campanha inteiramente independente, né? Sou eu mesmo quem produz eu tenho câmera, eu improviso meus estúdios ali, eu mesmo faço as edições dos meus vídeos. Então, assim, eu não estou associado a ninguém e tenho uma campanha independente. A minha associação é com a sociedade.
As minhas propostas e projetos de lei são de acordo com as deficiências que eu vejo que existem na sociedade, né? Por vivência mesmo, por estar próximo, por fazer parte dela, né? Uma das minhas propostas de projeto de lei é que cria um programa, por meio de um projeto de lei, criou o programa Escola Saudável. É um projeto que ele institui para o município que o município faça testagem em massa de todos os alunos da rede pública municipal de ensino para diabetes. A diabetes é uma doença gravíssima, cara, que ela atinge hoje cerca de 7% da população. Importante isso que você está falando. Um pouco mais de 7% da população brasileira. É uma doença que ela pode ser muito danosa, mas se diagnosticada precocemente, a pessoa que tem a patologia, ela pode ter uma vida normal. Desde que controlada ali. Ela pode ter uma vida normal. E isso, do ponto de vista até econômico, é importante, porque você tem alguém que, ao invés de estar gerando despesa no hospital para toda a sociedade, ela está conseguindo trabalhar e produzindo riqueza e contribuindo com a geração de impostos, sim, enfim, como consumidor em potencial. Então, quando a gente trabalha de forma preventiva, e eu pensei nessa proposta para ser criada dentro da escola, porque a ideia ela não é somente fazer a testagem das crianças, porque a escola, primeiro, é um lugar onde tem que estar a criança. A maioria dos estudantes de escolas públicas municipais, que é da rede básica de ensino, são periféricas, são crianças de famílias pobres, na grande maioria. Então, são pessoas que não têm, muitas vezes, acesso a exames, não têm acesso a uma saúde adequada, principalmente uma saúde que cumpre o papel do SUS, que é o papel, acima de qualquer coisa, preventivo, que é o papel do PSF. Com certeza. Né? Então, encontrar as crianças na escola é óbvio que é mais fácil do que você fazer uma testagem, por exemplo, porta a porta, sim, ou você esperar que os pais que estão tendo que se acabar trabalhando ali para conseguir levar o pão para casa quando encontra um emprego, ou então tendo que se virar na informalidade, que ele consiga tempo para parar de trabalhar e levar a criança num posto de saúde para fazer um exame preventivo. Então, assim, muitas vezes, muitas doenças, muitas patologias, elas são descobertas quando a pessoa já está morrendo ali. Exatamente. Né? Principalmente, isso acontece principalmente na classe trabalhadora, no pobre, nas pessoas que não tem estão tempo na periferia, que não tem tempo, porque estão procurando comer. Exato. Sabe? Então, assim, e muitas vezes a refeição principal das crianças é na escola. Então, assim, se a escola consegue identificar quem são as crianças que têm a patologia ou têm predisposição para desenvolvê-la, ela já pode cuidar já na própria escola. Sim. E, por meio do PSF, fazer o acompanhamento dessas famílias para que essa doença não venha a piorar a situação. Exato. E o município, fazendo essa testagem anual nas escolas, ele tem como acompanhar no longo prazo também o desenvolvimento dessa doença. Se ela está se agravando ou não. Se estiver se agravando, vai procurar saber por que não está melhorando e buscar mecanismos, buscar meios para que isso não evolua, que a doença não evolua. E a escola, acima de qualquer coisa, o ambiente escolar, esse programa, ele pode ter várias outras questões assim agregadas. Por exemplo, a testagem... Outras fases, né? Isso. Você pode fazer a testagem para diabetes, mas você pode fazer diversos outros testes, pode fazer exames preventivos de diversas áreas. A dentista, por exemplo, né? Dentista. Questão do tratamento dentário. A questão também preventiva para doenças sexualmente transmissíveis. Sim. A escola é um ambiente ideal para trabalhar isso, porque você consegue trabalhar com diversos tipos de dúvidas simultâneas ali, esclarecer, porque às vezes um não tem coragem de perguntar, não tem abertura para perguntar para os seus pais. Né? Eu digo isso porque eu venho de uma família que eu tinha essa dificuldade também. Eu acho que todo mundo, quem está nos assistindo sabe que é difícil a gente conversar muitas vezes com os pais da gente. Com certeza. Né? E a escola talvez seja um ambiente ideal para a gente conversar sobre muitas coisas. E eu acredito, claro que em casa é o ideal, mas quando falta em casa, a escola tem que assumir esse papel. Né? E acima de qualquer coisa, eu acho que é importante fazer esse programa. Ele é importante por quê? Porque ele trabalha a cultura da prevenção. Que é importantíssima. A cultura da prevenção. Deixar de resolver o problema essencial. Quando ele já está. Você, ao invés de você cuidar para não remediar. Exato. Né? Então, isso é importantíssimo. E é um projeto de lei, eu vou estar lançando o vídeo aí para que as pessoas possam acompanhar em detalhes como ele foi elaborado. E, assim, todas as propostas e projetos de lei que eu estou apresentando, elas são propostas que são premissas básicas.
Assim que eleito, grupos de interesse, pessoas que fazem parte, entidades que fazem parte do meio que será beneficiado por esses projetos de lei, serão convocados para que a gente possa elaborar as melhores propostas possíveis, para que ela não seja apenas uma lei que vá gerar mais burocracia. Sim. Para que ela, de fato, contribua com o desenvolvimento da sociedade. Para a área da educação, eu tenho também uma proposta que institui a Libras como matéria obrigatória que o município adicione a Libras, né, na formação continuada, na grade de formação continuada dos profissionais de educação. Isso é perfeito. Por que eu digo isso? Para que a escola seja cada vez mais inclusiva. Né? O ambiente escolar, a gente precisa ser empático com aquelas pessoas que... tem um vídeo aí que vai ser lançado em breve. Infelizmente eu não tenho condição de contratar intérprete para todos os vídeos, porque eu não tenho verba de campanha, né, pessoal, não tenho dinheiro pessoal, tenho meu negócio. Aí você legenda seus vídeos. Mas eu estou legendando, estou tentando, coloco lá a hashtag para cego ver. Enfim, eu estou tentando deixar o mais acessível possível. Eu coloquei Libras em um deles, e no próximo agora, que é direcionado para o público, eu estou colocando Libras também nele. Que é a proposta do projeto de lei, justamente, ela tem como objetivo inserir a Libras na grade curricular dos professores e profissionais da educação, secretarias e tudo, para que as pessoas que tenham deficiência, elas possam conseguir se comunicar com a escola. Com autonomia. E com autonomia, que ela não dependa de ter sempre um intérprete com ela para que leve ela para outros ambientes da escola, para que ela resolva alguma coisa. Exatamente. Então, a escola se torna um ambiente cada vez mais inclusivo e tendo mais pessoas se comunicando em Libras, pode ser um motivador para que os estudantes também, cada vez mais pessoas se interessem em conhecer a Libras. Exatamente. Então, e um projeto de lei como esse, já existe a lei que já institui a Libra como um meio de uma língua nacional. Né? É a segunda língua nacional. É, a segunda língua nacional. E esse projeto de lei municipal ele tem que ser de acordo com as diretrizes que essa lei maior, federal, já existe, né? E ela tem que condizer com a realidade nossa, local. Então, obviamente, será formado um corpo técnico com profissionais, tanto do ponto de vista jurídico, como também do ponto de vista escolar, técnico da área de Libras também, juntar as universidades, para que a gente possa elaborar um projeto de lei que vá realmente ser útil para a comunidade surda e para a sociedade de um modo geral, e para que a escola seja um ambiente cada vez mais inclusivo. Cícero, obrigado. Né? Vamos nos encaminhando aqui para o final. Queria só deixar vocês avisados, esse episódio com Cícero vai ser o primeiro dessa jornada que vamos ter tanto com candidatos e candidatas à vereança aqui em Garanhuns, né, como com artistas locais. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal aqui no YouTube, também seguir a gente no Instagram, @receptorpodcast, seguir Cícero. Como é teu Instagram, Cícero? O meu Instagram é o Cícero Gomes 84. É meu Instagram pessoal mesmo. Eu estou usando o meu Instagram pessoal para campanha, porque é bom que as pessoas conheçam a pessoa. Como ele é, né? Exato. Então, o meu Instagram já é um Instagram muito antigo. Eu criei uma página no Facebook também, mas eu uso meus perfis pessoais para que as pessoas conheçam de verdade quem eu sou, e não apenas uma página maquiada. Siga Cícero nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Siga a gente no Instagram, se inscreva no YouTube, escuta a gente pelo Spotify, em todas as plataformas de podcast. O Receptor vai estar lá. Essa semana ainda vai ter episódio com as manas, com Juana, com Alexandre Revoredo, com Paulo Café, com uma galera aí. O Receptor Podcast nessa segunda parte da segunda temporada vem com tudo aí, com entrevistas e convidados mais que especiais. Cícero, muito obrigado por ter vindo, valeu mesmo. Esse foi mais um episódio do Receptor Podcast, fica ligado, daqui a pouco a gente volta.